Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cleves e eu vim trazer mais uma aula sensacional de matemática para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre decomposição em fatores primos. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Bom galera, então primeiro vamos só relembrar aqui o que são números primos e números compostos. Números primos são números que só possuem dois divisores e números compostos são números que possuem mais do que dois divisores. Uma explicação mais aprofundada eu fiz em um vídeo o link está na descrição aqui abaixo. Caso fique alguma dúvida, depois você dá uma olhadinha. Bom, decompor em fator primo é a gente escrever um número composto por meio de uma multiplicação de números primos. Todo número natural, exceto o 1 e o 0, ele ou é primo ou é composto. Ele só pode ter essas duas classificações. O número primo, ele só pode ser escrito por meio de uma multiplicação de 1 por ele mesmo. Então, se eu tiver um número primo 2, eu só vou conseguir escrever o 2 por meio de uma multiplicação de 1 vezes 2, e assim sucessivamente. O que não acontece com os números compostos, né? Então, exemplo, o número A. Ele é um número primo se a única forma de eu escrever uma multiplicação cujo resultado seja o número A for o número A por 1. Isso acontece com o 2, que é 1 vezes 2, com o 3, que é 1 vezes 3, com o 5, que é 1 vezes 5, com o 7, que é 1 vezes 7. Se a gente continuar com os primos, isso vai se repetir infinitamente, né? Com 11, 1 vezes 11, com o 13, 1 vezes 13, 17, 1 vezes 17, 19, 1 vezes 19 e assim sucessivamente. Já os números compostos, eles possuem uma única forma de escrever uma multiplicação cujo resultado seja esse número composto, com os fatores sendo números primos. Por exemplo, o número 4 e o 6, eu só consigo escrever por meio da multiplicação, o número 4, né? Eu só consigo escrever por meio da multiplicação de 2 vezes 2, que são o número primo 2. O 6 eu consigo escrever através da multiplicação de 2 vezes 3, o 2 é primo e o 3 também. O número 8 eu consigo escrever por meio de uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2. Ah, professor, mas eu também poderia escrever 2 vezes 4. Sim, poderia, só que o 4 não é um número primo. Então eu teria que escrever o 4 como sendo 2 vezes 2 e depois multiplicar por 2 de novo. Portanto, essa é a única forma de escrever o 8 por meio de uma multiplicação de números primos. O número 9 seria 3 vezes 3, o 10, 2 vezes 5, o 12, 2 vezes 2 vezes 3, o 14, 2 vezes 7 e o 15, 3 vezes 5. Se a gente for continuar escrevendo os números compostos, a gente vai continuar isso aqui infinitamente, né? Porque os números naturais não têm fim, portanto os compostos e os primos também não têm. Vamos aqui para um exemplo prático. Para que serve a decomposição? A decomposição é um método de nós encontrarmos esse produto de fatores primos sem precisar de tanto esforço assim, sem precisar ficar testando. Por exemplo, o número 2000. Se eu for ficar testando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu vou demorar uma eternidade para encontrar esse produto de números primos para encontrar que dê como resultado o número 2000. Então existe um método mais fácil que é chamado de decomposição. Esse método consiste na seguinte técnica. Você escreve o número que você vai procurar a decomposição e faz uma linha vertical do ladinho dele. Então ficou 2000, que é o que a gente vai procurar a forma decomposta, e essa linha lateral. Agora eu preciso efetuar divisões. Eu vou dividir esses números que estão do lado direito dessa barra vertical e do lado esquerdo eu vou colocar somente números primos e sempre o menor possível. Então aqui, o 2000. Qual é o menor número primo que divide o número 2000? É o número 2. Né? E 2000 dividido por 2, a gente vai ter como resultado o número 1000. Continua a minha divisão. Agora eu tenho que procurar um número primo o menor possível que divida o número 1000. Que vai ser o 2 também, porque o 1000 é um número par. Né? E 1000 dividido por 2 é igual a 500. Pronto. Agora eu tenho que dividir o 500 pelo menor primo possível, que no caso é o 2 também. 500 dividido por 2, 250. Mesma coisa com 250. Eu vou dividir pelo menor primo possível, que no caso também é o 2, porque 250 é par. 125 eu não consigo mais dividir por 2. Agora eu tenho que usar os critérios de divisibilidade, que nós já vimos também em algumas aulas passadas, o link também está na descrição desse vídeo aqui. É só dar uma olhadinha ali embaixo que você já vai direto para o vídeo de critérios de divisibilidade. Bom, mas vamos lá. O número 125, ele não divide por 2, porque ele é um número ímpar.
Ele não vai dividir por 3, porque quando eu somar os seus algarismos, eu não vou encontrar um número da tabuadinha do 3. Ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Não tem nenhum número que vezes 3 dê 8. Então, a gente vai ter que dividir pelo próximo primo, que é o número 5. O critério de divisibilidade pelo número 5 diz que o número que nós vamos dividir tem que terminar em 0 ou 5. Que no caso o 125 termina em 5, então ele divide por 5. 125 dividido por 5, o resultado é 25. 25 também divide por 5, o resultado é 5. 5 é um número primo, então só divide por ele mesmo. Pronto. Quando nós chegamos no número 1, do lado direito da minha barrinha vertical, a minha conta acabou. O número 2000 ele pode ser escrito pelo produto de todos esses números primos que estão do lado esquerdo da barra vertical. Agora é só escrever a multiplicação entre eles. Ó. O número 2000 ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu não preciso também escrever esse monte de números repetidos. Eu posso agrupar esses números. Ó. Eu vou agrupar somente os números que são iguais, então vou formar grupos de 2 e vou formar um grupo com 5. O 2 ele repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu coloco 2, grande, que é a base, é o número que está sendo repetido, e o 4 um pouquinho menor, que indica a quantidade de vezes que ele se repetiu. Mesma coisa no 5. O 5 é o número que está sendo repetido, então eu coloco ele um pouquinho maior, conto quantas vezes ele está se repetindo, no caso aí é 3, e coloco esse 3 um pouquinho menor. Isso é o que a gente chama de potenciação. Então vamos lá. 2 elevado a 4, é só um exemplo. O 2 ele é o número que vai ser repetido, então ele é chamado de base, é o número que se repete. O 4 está um pouquinho menor na parte de cima, ele é chamado de expoente, ele indica a quantidade de vezes que essa base é repetida, beleza? Então base é o número que vai ser repetido, expoente é a quantidade de vezes que esse número vai aparecer. Então, 2 elevado a 4 significa que eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Então vamos aqui para mais um exemplo, só para a gente fixar legal esse conceito. Mesmo processo, a gente faz uma barra vertical do ladinho do 5.600 e vou dividir ele pelo menor número primo possível. No caso, 5.600 é um número par, então ele divide por 2, que dá 2.800. 2.800 eu também vou dividir pelo menor número primo possível, que no caso é 2 também, porque o 2.800 é um número par. E o resultado dessa divisão é 1.400. 1.400 também é um número par, então eu divido por 2, resultado é 700. Que também é um número par, então eu divido por 2, resultado é 350. Que também é um número par, eu divido por 2 e vou encontrar o resultado de 175. 175 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2, portanto eu tenho que procurar o próximo primo, né? 1 mais 7, 8. 8 mais 5 dá 13. 13 não divide por 3, então eu vou tentar o 5. Porque 175 é terminado em 5 e todo número terminado em 5 ou 0 divide por 5. 175 dividido por 5 dá 35, que também divide por 5, que dá resultado 7. Como o 7 é um número primo, ele só vai dividir por ele mesmo. Então 7 dividido por 7 vai dar 1. Cheguei no 1 na minha direita da barrinha vertical, a minha conta acabou. Agora é só multiplicar esses números primos que estão à direita da barra vertical e eu vou encontrar a decomposição do número 5.600. Então 5.600 é o produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Vou formar grupos com os números iguais. Então vou fazer um grupo com o 2, um grupo com o 5 e um grupo com o 7 sozinho. Então vai ficar escrito da seguinte forma. 5.600 é 2 elevado a 5, porque o 2 aparece 5 vezes. 5 elevado a 2, porque o 5 aparece 2 vezes. E 7 elevado a 1, porque o 7 só aparece uma vez. Lembrando que quando o número só aparece uma vez, eu tenho a opção de colocar esse expoente 1 ou não. Se não tiver expoente nenhum também, eu já sei que é o número 1, tá bom? Então beleza, galera. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, de dar o seu joinha e de comentar aqui o que você achou da aula. Se você não gostou, é só ficar calado mesmo. Um abraço, fiquem com Deus.